eu acho que está passando da hora da gente fazer aqui um esclarecimento à população sobre essa história de CPI. Primeiro, que não tem nada tramitando aqui na casa de CPI. Não tem tramitando. Que eu saiba, um deputado fez um requerimento e, para apresentar esse requerimento, ele precisa de 8 assinaturas. E até agora não tem. E eu acho uma desonestidade ficar fazendo política em cima de uma situação dessa. Por quê? O requerimento não foi assinado por mim, quero dizer por mim agora, porque este requerimento não atende à legislação. É um requerimento que não tem um fato determinado a ser apurado por uma comissão parlamentar de inquérito. É um requerimento que faz uma colocação genérica. E esse requerimento não prospera desta forma. Não vai passar nem pela análise jurídica da mesa diretora. E aí, se for instalada uma CPI com um requerimento desse, a empresa, em 24 horas, ganha um mandado de segurança e encerra os trabalhos dessa CPI. Agora, o que é uma desonestidade? Colocar nos painéis eletrônicos da cidade que os deputados não quiseram assinar. Distribuir panfleto nos bairros, dizendo que os deputados não quiseram assinar. Parecendo o quê? Que aqui tem deputado que tem conchavo com a Energisa? Que aqui tem deputado que é contra o consumidor? Se for fazer política dessa forma, jogando deputado contra a população contra deputado, eu acho um risco, um perigo. E, inclusive, caberia até um questionamento sobre o comportamento ético sobre isso. Eu acho que para a gente fazer um requerimento solicitando uma CPI, que é uma questão muito séria, uma comissão parlamentar de inquérito, você vai apurar um crime, você tem que apontar que crime é esse que a empresa cometeu. Agora eu faço um requerimento aqui genérico e assinem comigo, quem não assinar fala você está contra a população? Então, isso tem que ficar muito bem claro. Esse requerimento não conseguiu 8 assinaturas até agora, porque ele não apresenta um fato determinado a ser apurado. E agora é importante dizer para a população que nós acabamos de ter uma reunião com os diretores da Energisa. Eu não vi ninguém lá colocando os diretores na parede com um fato determinado. Então, eu acho que todos os 24 deputados apoiariam a abertura de uma CPI se tivesse um fato determinado a ser apurado. Agora, dizer o seguinte, esse mês a conta veio mais alta que no mês passado. A minha, por exemplo, eu levei um susto na hora que eu peguei. Eu levei um susto, porque normalmente na minha casa é em torno de R$600 a conta. Veio 1.000. Veio 1.000. Então, eu estou analisando a conta, o consumo, como é que é e tal. Agora, eu recebi centenas de reclamações de pessoas que também tiveram a sua conta majorada. Agora, nós não podemos dizer o seguinte, uma CPI para investigar o aumento nas contas de energia, isso não é fato determinado. Se tiver comprovação de que relógios estão adulterados, de que a empresa está cobrando a mais, de que está havendo alguma irregularidade na aferição das contas, então, aí sim, vamos colocar isso de uma forma mais fundamentada, e eu duvido qual é o deputado que não vai assinar esse requerimento para fazer essa CPI. Agora, fazer política em cima disso, querer jogar uns contra os outros e deixar a população contra, porque eu estou recebendo nas redes sociais gente falando, uai, por que o senhor não assinou o requerimento? Aí eu sou obrigado a responder, porque o deputado que fez o requerimento, ele não sabe fazer requerimento de CPI, ele não conhece a legislação, e está querendo jogar para a galera, Então, eu acho isso uma desonestidade. Eu acho que deputado que faz política dessa forma tem que pensar 2 vezes. Vai ter muita dificuldade de aprovar seus requerimentos aqui na Assembleia Legislativa. Vou dizer o seguinte, um dos 6 deputados que assinaram, né, a CPI, que venha até a tribuna para explicar para nós qual que é o fato determinado para que a gente possa assinar junto.
Eu acho que esse é um ponto. Segundo, deputado, eu estou aqui na Assembleia já no 6º mandato. E eu já vi acontecer aqui 2 CPIs. A primeira, uma CPI da Enersul, que foi uma CPI que deu um resultado concreto para a sociedade, que foi a devolução dos valores que foram apurados aqui, cobrados a mais nas contas dos consumidores. Que era com relação ao ICMS. Que era com relação ao ICMS. Então, aquilo tinha um fato determinado, a CPI foi até o fim e chegou num resultado concreto. A população recebeu de volta os valores cobrados. A segunda CPI, eu participei junto com o deputado Paulo Correia, né, como membro dessa CPI, já não era mais Enersul, era Energisa. E ela durou o quê? 2 semanas. 2 semanas. Por quê? Porque houve falha ali na condução do fato determinado, etc., e a empresa conseguiu suspender os trabalhos dessa CPI. Então, eu acho que nós temos que deixar bem claro, nós não podemos começar uma CPI para acabar em nada depois. E a outra questão, eu faço aqui uma sugestão à Energisa, para que a Energisa faça um informe publicitário para esclarecer a população como é que é feita a tarifa. Porque hoje ficou claro ali nas explicações da empresa o seguinte, quem gasta até 50 kW paga 7% de ICMS. Se for para 100, já aumenta a alíquota de imposto que ele vai pagar em cima. Se for 150, 200, e aí vai aumentando progressivamente.